Então tá. Nosso assunto hoje à noite é quando confiar no amor de Deus. Né? Uma pergunta que talvez você se fez, ou não se fez, mas você vê que muitas pessoas estão fazendo por aí, né? Quando é que eu vou confiar no amor de Deus, né? Quando tudo está bem, então eu estou sabendo que Deus está, né, tá me amando, é por isso que eu estou recebendo tudo, é por isso que eu estou sendo é, dado a mim muitas coisas e eu estou, né, debaixo dessa cobertura de Deus, porque mostra, a prova é que eu estou aqui sendo abençoado todos os dias e não me falta nada. Ou onde confiar no amor de Deus quando a panela não está cheia, quando começa a rarear, quando a doença chega, quando os problemas começam a, a aparecer uma nuvem tenebrosa sobre a minha cabeça. Quando é que eu vou confiar no amor de Deus? E o texto que a gente vai usar é um texto lá de Jó, capítulo 1, mas na verdade a gente vai falar sobre a expectativa de Jó no contexto da sua do livro inteiro. Tá? Eu vou ler os primeiros 5 versículos do capítulo 1, nós vamos orar e vamos tratar o nosso assunto hoje à noite. Tá bom? Vamos lá? Havia um homem na terra de Uz, Jó capítulo 1, verso 1, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos, o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido todos os dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Deus e Pai, eu sei que o nosso coração às vezes se pergunta, né, onde me encontrar com Deus, ou quando é que Deus vai demonstrar o seu amor para comigo, mas o fato é que a tua palavra nos garante que o seu amor é completo, frequente e nunca se afasta. Então vem nos abençoar e que a gente, ao terminarmos nosso tempo hoje à noite, a gente possa ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco independentemente das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. E amém. Então nós estamos aqui olhando para a palavra de Deus e tentando encontrar uma resposta que nos dê essa perspectiva da presença de Deus. E não é fácil, né? A gente tem, a gente tem experimentado isso na nossa casa nessas últimas semanas. Ah, um filho com Covid e com a minha netinha de 4 anos dentro de casa, um cuidando do outro. Minha nora no hospital, ainda precisando de cuidados. A minha filha grávida e o marido também precisando de cuidados. E eu e Gisélia, graças a Deus, não fomos contemplados, porque às vezes até queria, né? Porque se eu pego o Covid, eu já estou vacinado. E quem teve Covid é melhor do que a vacina, olha só. Brincadeira. É, eu sei que eu não devo brincar com isso, né? Mas ah, é essa condição de ir buscando encontrar confiança no amor de Deus. Então, o desafio para nós é que dentro dessa perspectiva a gente vai tentando encontrar uma resposta para a vida.
E a primeira coisa que a gente vai tentar encontrar e achar aqui no livro de Jó é o descobrindo e sendo confortável ou desconfortável, é que pessoas boas sofrem, não é? E se você leu, eu imagino que você já tenha lido o livro de Jó, e você descobriu que o principal ponto do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nessa vida. Né? Eu sei que nós não fomos os únicos aqui que fomos tocados essa bagunça dessa doença. Eu sei que outras famílias, né, várias famílias da igreja também já foram. E a gente está firme aqui no Senhor e agradecendo a Deus que o Senhor tem cuidado de nós e nos poupado. Né? O primeiro versículo do livro de Jó, ele já falou para nós que o caráter de Jó, ele era um homem íntegro e reto e temente a Deus, lá no verso 8 de capítulo 1, e que se desviava do mal. Então eu consigo entender que a fortuna que Jó tinha, essa riqueza quase imensurável, era que ele era um homem que cresceu e que enriqueceu abençoando os outros. Ele não era um tirano, não era um que queria mais, mais e mais. Ele foi um homem bom. Você fala, mas como é que você sabe disso, pastor? Porque no final do livro de Jó, a riqueza dele dobrada foi porque essas pessoas que ele abençoou e ajudou trouxeram-lhe presentes e o abençoaram. Esse é o ponto, para mim, é o ponto principal do nosso livro de Jó. De que não estamos falando aqui de uma postura religiosa, mas da vida de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente entende que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 3. A gente já aprendeu que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. E eu tenho visto essa semana vários homens de Deus morreram, pastores do Brasil, e até eu já citei alguns aqui em alguns momentos, dos devocionais especialmente, de Covid. Um especialmente que foi para a região do Amazonas, não Amazonas em si, Roraima, Rondônia, se eu não me engano, no final do ano passado. E ele nem chegou a fazer nada na igreja. Ele pegou a Covid, morreu dia 6 de fevereiro, e a esposa morreu essa semana. O que foi que aconteceu? Eles estavam em pecado? Não, acho que não. Mas a Bíblia já falou, né, que a chuva cai sobre os justos e injustos e o sol também. Ele se levanta e ilumina justos e injustos. Paulo, o apóstolo, ele sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. Ele fala lá em 2 Coríntios. Mesmo quando ele pediu a Deus, querendo alívio de algum problema, Deus falou, olha, a minha graça te basta. A gente não deve estranhar essas coisas, pois o próprio Filho Jesus acaba sofrendo. Irmão, nós não gostamos de sofrer, mas se vamos sofrer, soframos servindo, tá bom? Segunda coisa, o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. Não é ele que causa todo o sofrimento, embora possa ser, como o Jó fala, mas ele quer nos derrubar com o nosso sofrimento de alguma maneira. Seja porque a gente vai começar a perder o foco de Deus, a gente vai ser mais conivente com as coisas do mundo. Os primeiros capítulos de Jó, ele vê o sofrimento, Satanás vê o sofrimento como uma grande oportunidade de derrubar a fé dos servos de Deus.
quê? Porque o ser humano não aceita que um servo de Deus sofra. Eu ouço isso muito, né? As pessoas rejeitando, recusando as doenças e os problemas. Mas, na verdade, nós sabemos que Deus está no controle. E de que, se Deus permitiu, é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Que se Deus não permitisse que o servo dele, o cristão, sofresse, então não teria sofrimento, nem morte, nem doença nas igrejas. Né? Então eu não estou dizendo aqui que a gente não possa orar. Eu estou orando pelos meus filhos. Estou orando pelas duas, a minha nora e a minha filha grávidas. Estou orando pelas minhas netas que estão para chegar. E estou pedindo a Deus, Deus, trabalha, abençoa, cuida, fortalece. Eu creio que elas podem sair dessa situação bem. Mas eu não vou mandar Deus fazer. Eu vou pedir. Diferente do que eu ouço muito por aí. O diabo aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um homem bom, idôneo. E depois ele se arvora para tentar o próprio Jesus nas suas tentações lá descritas no Novo Testamento. Por quê? Porque o diabo entende muito sobre a natureza humana, a questão do sofrimento. Mas eu preciso confiar no amor de Deus. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz que vai nos ouvir as nossas orações. E se pedirmos segundo a vontade dele, ele nos ouvirá e atenderá. Como é que eu sei a vontade de Deus? Algumas coisas são fáceis e são simples, outras não. Mas eu devo orar? Claro que eu devo orar. Mas não é um mantra, não é uma ordem, não é confissão positiva. Eu não estou dizendo que a gente deva ficar negativo, eu tenho que olhar para o mundo de maneira positiva. Mas não é uma confissão positiva que não tem outra alternativa. A verdade é que ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade pessoal. Gente, eu já chorei bastante essas semanas, quase que ao ver os filhos chegando nessa Covid. E quando eu soube da Clara, foi complicado. Mas eu glorifiquei a Deus que tem cuidado dela. E, de novo, né, como eu disse no início, né, às vezes é melhor pegar e ver a cura de Deus agindo no nosso corpo, na nossa vida. Eu não sei como é que Deus vai tratar isso na sua vida com outras questões, mas o diabo vai estar tentando usar os seus momentos difíceis para que você também seja intimidado. Problemas financeiros, morte. Essa semana, uma das moças que trabalhava com a gente na Aljubre estava internada com Covid. Ela faleceu. E o marido estava no quarto ao lado, também sofrendo com a Covid. Mas pela misericórdia de Deus, ele se recuperou, porque eles tinham filhos pequenos. Mas ela não. Eu não posso dizer para Deus que ele não se importou comigo. Eu já disse para vocês em algum momento, na outra igreja que eu estava, um homem abandonou a fé porque a mãe dele faleceu. E ele disse, Deus não cuidou dela, Deus não me ouviu, Deus levou ela sem... E ele largou a igreja, largou a fé, e eu não sei onde ele está, nem o que ele está fazendo hoje. E às vezes,
E nós vimos no texto aqui de Jó, né? A própria mulher não prevaleceu na vida do próprio marido. Ele veio, né? Ela veio tentando. Jó, rejeita essa fé. Mas, irmãos, nós só temos a Deus, só temos a Cristo. Quando confiar no amor de Deus, quando tudo estiver bem e quando tudo estiver mal. Já não sabia a fonte do seu sofrimento. Capítulo 1 e Deus, a história é contada para nós, 1 e 2 de Jó. Mas ele não sabia de tudo que estava acontecendo entre Deus e Satanás, ele não sabia de nada. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades. E não sei você, mas eu já passei situações que eu não sabia de onde vinha o problema. Mas tem algumas que eu sabia e que eu sei. Mas a verdade é que o diabo está torcendo para que a gente tropece e se afaste de Deus. Que a gente dê de costas para Deus. Por quê? Porque a gente arrumou um marido novo, uma mulher nova, um caminho novo, um carro novo, um salário novo. E agora a gente não precisa de mais nada, a gente é suficiente. Arrumei uma igreja nova, um pastor novo. Bom, tomara que seja bom, né? Mas se você virar as costas para Deus, por melhor que seja, você vai estar vivendo uma vida que não agrada a Deus. A gente não tem noção da fonte às vezes, mas a gente sabe quem é que está fazendo as armações por detrás. E pasmem, a culpa pode ser inteiramente nossa. Porque a gente decidiu que o nosso eu interior comanda a nossa vontade que vem de Deus. A minha preguiça, a minha falta de vontade, meu desamor para com os irmãos. Eu não quero relacionamentos que me comandem, que digam o que eu vou fazer ou não. Eu já ouvi isso de muitos incrédulos e de alguns cristãos que rejeitam a palavra porque não as favorece naquilo que elas acreditam que é uma verdade. Por quê? Porque o meu pensamento bíblico não sou eu, é apenas um adendo na minha vida, quando isso não pode ser. Bom, às vezes isso nem importa, né? Porque a conta vai para Deus mesmo. E nós, no último caso, não merecemos o sofrimento que a gente está tendo. Terceiro lugar, amigos nem sempre ajudam. A gente conta com os amigos e tem amigos que estão tentando tirar você da fé, do amor, da graça. Às vezes é um parente, às vezes é um filho, é um pai, é um irmão, um tio, uma tia, eu não sei. Os três amigos de Jó sabiam do seu sofrimento e combinaram ir lá para consolar ele, chorar com ele. Mas as palavras deles não ajudaram. Eles oferecem explicações baseadas nas opiniões dele. Não é isso que todo mundo faz. Quando confiar no amor de Deus, quando o seu amigo falar de Deus e a vontade de Deus for apresentada para você, e não aquilo que o amigo pensa, que talvez não seja o que você pensa. Onde Deus não tinha falado, eles falaram. O resultado não foi consolo, foi perturbação e desânimo. E a mesma coisa pode acontecer hoje, quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas vão falar algum caso triste e de alguém que morreu por causa daquilo. Você pensa que eu não pensei? Eu pensei. E olha que eu sei de muitos, especialmente da igreja, dos irmãos, de outras igrejas ao nosso redor. Mas Deus é Deus.
Deus é Deus. E eu creio que Deus pode. Não sei se Ele quer, mas eu sei que Ele pode e vou orar dessa maneira. Quando uma pessoa amada falece, as pessoas tentam confortar a família com palavras, né? E às vezes palavras mentirosas. É melhor falar pouco do que entristecer mais ainda a pessoa. Quando a gente tem uma perda em vista ou concreta, é melhor procurar o conselho na palavra de Deus e da boca das pessoas que conhecem e que vivem segundo a vontade do Senhor. E é por isso que eu mencionei sobre essa riqueza de Jó, que não era algo a acaso. Jó era um homem rico da graça de Deus. Ele era um homem rico da graça de Deus. Irmãos, vocês não imaginam o que é sentir, ou melhor, acredito que muitos imaginam, mas sentir a oração dos irmãos. Eu sinto, eu preciso saber, eu preciso da graça de Deus vinda dos irmãos e das suas orações, do seu consolo. Eu quero um abraço. Agora não, né? Mas eu queria. Porque enquanto tudo isso não passar, eu estou passando mal. Eu coloquei um videozinho no Facebook sobre isso. Meu Facebook me avisou lá que a música eu não podia colocar, que era problema de autoria. Falei, rapaz, uma música aqui. Tá bom? Irmãos, a graça de Deus está em você e em mim. E isso deve ser compartilhado no seu amor. E não apenas, mas no compromisso, como eu vi hoje, né, o senhor José falando, né? Deus quer pessoas comprometidas. No seu compromisso com a fé, de amar o irmão, de orar por ele, de se importar por ele. Várias pessoas ligam, perguntam como é que está as meninas, como é que está a Andréia, como é que está a Clara, como é que está o Bruno. E a gente responde. E eu gosto disso, porque mostra compromisso e amor dos irmãos. Quando confiar no amor de Deus, irmãos, Deus não explica tudo. Nosso quarto ponto aqui. Ele não vai dizer tudo e por que as coisas são como são. Às vezes a gente pergunta, e eu pergunto, por quê? Onde foi? Eu até já imaginei os caminhos de onde chegou a Covid até a nossa família. Eu não tenho certeza, mas mais ou menos eu sei. E eu sei que tanta gente se pergunta isso. De onde foi? Como é que foi? Irmãos, se cuidem. Às vezes não é o diabo, às vezes somos nós e as nossas próprias fragilidades. E às vezes não é um desconhecido, é um conhecido que você ama e que já está andando com ele. De repente esse querido não se cuida. E é por isso que a gente se cuida. É por isso que os nossos cultos presenciais, com máscara, com distanciamento, com pouca conversa pessoal, com álcool gel, mas vá. Honre o Senhor com a tua presença. Mas se cuide. Deus não responde a todas as nossas perguntas. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim e você não vai encontrar uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Ele não fala. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema, deixa eles discutirem.
Quando Deus fala no final do livro, ele não explica por quê. A partir do capítulo 38, então, Deus afirma que o homem é criatura. Como é que ele é capaz de entender muitas das coisas de Deus? Irmão, você precisa crer que Deus está trabalhando na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu escrevi isso, né? Andréa foi fazer uma avaliação do bebê e ficou internada. Todas as coisas cooperam para o bem. Daniela ontem foi fazer uma avaliação do bebê. Mas ela voltou para casa. Eu fiquei preocupado, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Já responde à correção de Deus, ele responde assim: eu sou indigno. O que te responderia eu? Ele diz assim: põe uma mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó 40. Jó pede desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade de Deus, perdendo tudo, a família inteira, os filhos, netos, noras e genros, e animais. E ele diz assim, no capítulo 42, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E então, já começa a ser revigorado pela mão de Deus. Irmão, depois do sofrimento, vem bênçãos para aquele que é um fiel de Deus. O sofrimento dessa vida é temporária. Temporário. Um dia, a Bíblia garante que não vai haver choro, nem ranger de dentes, porque a morte foi tragada e as doenças não existem mais. O sofrimento de Jó não durou para sempre, mas é bem provável que ele se lembrou o resto da sua vida. Eu imagino as histórias do Bruno com a Clara daqui 10, 15 anos. Quando ele for contar para ela como foi aqueles dias de clausura, de medo, de choro incontido, mas de confiança no Deus, que tudo pode. A crise passou, a vida continuou, Deus restaura a vida de Jó em todas as coisas, a Bíblia diz que o dobro. Agora, não quer dizer que isso vai acontecer comigo e com você da mesma maneira. A gente vai enfrentar dias difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Amém? É claro que vivendo agora depois de Cristo, a gente tem uma vantagem, né? Temos uma esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Isso é demais. Qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos nessa perspectiva da eternidade. Eu ainda tenho uma nora grávida no hospital, um filho e uma neta de 4 anos presos em casa, minha filha grávida do seu primeiro filho, meu genro, trancafiados pela Covid. Ainda estou esperando a misericórdia do Senhor. E eu creio que virá. Eu creio que virá. E por último, fiéis na bonança,
fiéis no sofrimento. Nós vamos sofrer nessa vida. Tem gente que diz que os filhos de Deus não sofrem, né? Mas eles são falsos mestres. Que ou não conhece ou não aceita a palavra de Deus. Jó perdeu tudo. Jeremias foi preso. João Batista foi decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágios e prisões. E você e eu vamos sofrer. Um pouco. Mas vai passar. Os problemas da vida não sugerem a falta de fé e não são provas de um terrível pecado na sua vida. Às vezes a aprovação vem como disciplina de Deus. Às vezes não. Mas sempre são oportunidades de crescer. Irmão, se depois dessa situação medonha que a gente está passando, o nosso cristianismo ainda for pequeno, a gente vai ter que passar de novo. Porque nós não aprendemos de Deus nesses dias. Corrigir a vida. Convites para adorar a Deus sempre. Quando confiar no amor de Deus? Sempre. Nessa terra varrida e inundada com o pecado, nem sempre o amor de Deus vai ficar claro. Debaixo das expectativas humanas. Mas Deus te escolheu para ser coroa dele. E um dia, tudo isso vai passar. Estaremos no Senhor, com o Senhor, no céu, para sempre. Enquanto isso, creia. Confie no amor de Deus, porque ele é real e presente. Não deixe que nada roube de você este amor que te sustenta. E não deixe de fazer o que você precisa fazer no Senhor. Seja fiel. E agradeça a Deus todos os dias. Porque Ele tem permitido mais um dia para mim e para você. Para que Ele, Deus, seja visto em nós. Eu quero te encorajar essa semana. Continue orando. Não só pela minha família, mas por aqueles que são próximos de você. E se você não tem ninguém aí que está sofrendo nessa amargura maldita, ore pelo seu país, pelo mundo. A gente não é privilegiado nessa bagunça, não. A gente é só mais um. Então eu quero te pedir encarecidamente, se cuida. Se cuida. Cuidado com o que você faz, cuidado no que você toca, cuidado com a sua boca, seu nariz, seus olhos. Cuide da sua vida para cuidar de mim, porque eu estou cuidando de você. Que Deus te abençoe e que o Senhor, na sua misericórdia, atenda a nossa oração para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, meus queridos. E que a gente se encontre de novo domingo que vem, 10 da manhã e às 19 horas da noite. Deus te abençoe.